de agora, o rádio pelo Brasil e pelo mundo. Um programa dedicado, voltado para você, profissional de rádio. A InfoHelp Informática e Serviços é uma empresa que trabalha com câmeras de segurança, redes estruturadas, servidores Linux e Windows, conserto de notebooks, computadores, telefonia, instalação elétrica e criação de sites. InfoHelp Informática e Serviços, Rua Lindeu Jucá, 159, Vila União. Telefone 3472-2811, 98738-6262. Programa Ferreira Aragão Nacional nas parabólicas de todo o Brasil, começando às 8 horas da manhã, para um Brasil de audiência. Nós temos lá Casa Escuridão, temos Chibatozol, Martelada, Cartão Vermelho, Lata do Lixo, Quem Procura Acha e outros quadros. Participe toda semana, todo dia, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nas parabólicas de todo o Brasil, programa Ferreira Aragão. E você sabe, você me conhece. Comigo é assim: escreveu, não leu, cartão comeu. Do pescoço para baixo é canela. Quer participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio através do WhatsApp 85987623259 ou através do e-mail carlospageu@yahoo.com.br. E agora vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias: carne do sol, carneiro, camarão alho e óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com Netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, Rua Barbalado 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 85986704453. WhatsApp, hein, gente? 99833-9559. O Evaneudo e sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. Muito bom dia, senhoras e senhores. A partir deste instante, nós vamos iniciar uma série de programas sobre discos voadores. E trouxemos hoje, para iniciar este programa, esta série de programa, o ufólogo Hélio Loyola, um dos mais acreditados do Brasil. Pageu. Oi, Hélio, um abraço, satisfação em receber aqui no Histórias do Rádio, Hélio Loyola. Inicialmente, o seu cordial bom dia ao nosso grande público ouvinte, Hélio. Bom dia à produção aqui da rádio e dessa produção, Oliveira Filho e Pajeú, Carlos Pajeú. E bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e que vão nos prestigiar dessas informações científicas, né? Eu vou dar informação científica. Apesar de eu ter iniciado na ufologia em 1976, 74, por aí assim, e até hoje eu me filiei a algumas equipes, formei equipe de ufólogos, de pesquisadores verdadeiros, não eram fanáticos, não são fanáticos, são apenas pesquisadores científicos. Então nós vamos aqui mostrar alguns casos, né, que aconteceu aqui no Ceará. Em primeira mão, nós vamos apresentar aqui alguns casos que aconteceu propriamente comigo, né? O que aconteceu. E, além do mais, tem outros casos aqui como Palhano, Quixadá e Baturité. Baturité é um caso fantástico também, que já foi comparado mundialmente em 84 países, como os Estados Unidos, Canadá, França e outros países mais. De forma que esse caso ele foi classificado como um caso
Fátima, lá de Portugal. Antes de começarmos aí, eu quero mandar um abraço, Hélio e Oliveira Filho, para o nosso querido Felipe Dona. Felipe Dona é um cidadão que mora no Álvaro Eine, aqui em Fortaleza. É proprietário de estúdio de gravação, é radialista, é jornalista, trabalhou muito tempo no Rio de Janeiro, na época da Rádio Mundial, se lembra? Da Rádio Mundial, lá no Rio de Janeiro. Então ele, ao lado do Afonso Machado, gravou um vídeo e mandou aqui para o Histórias do Rádio. Vamos lá, ô Felipe, um abraço, meu irmão. Diga aí, campeão. Alô, Pajeú, um abraço para você, meu amigo. Não lhe conheço ainda pessoalmente, mas brevemente terei a satisfação de estar ao seu lado. Estou aqui, ó, ao lado do meu vizinho, seu amigo pessoal, Bigodão Machado aqui, que você conhece. É o Afonso Machado, Pajeú, aquele abraço, cara. Ou através do e-mail. Parabéns pela iniciativa, pelo programa, essa história maravilhosa do rádio. Eu matei um pouco da saudade aqui das cartucheiras, né? Você que começou o rádio já há alguns anos também, as cartucheiras, o picape, né? O grande deck de rolo, as gravações que faziam os comerciais passar para os cartuchos, isso é uma grande história isso. Meu amigo Machado aqui, ó, ele não pegou essa época não, pegou, Machado? Não peguei, mas consegui me encontrar, né? Pessoas maravilhosas como o nosso grande Carlos Pajeú e o nosso grande Felipe Dona, né? Que viveram essa época, vivenciaram essa época e, claro, vão passar alguma coisa para mim. Ô Pajeú, esse aqui é bom, esse tanto é bom como comunicador, como sonoplasta e amigo. Eu assino embaixo, Pajeú. Eu quero ver um vídeo com vocês dois juntos, ok? Abraço, cara. Parabéns, viu? Beleza, maravilha. Oliveira Filho, vamos lá. Primeira pergunta para o nosso querido Hélio Loyola. Muito bem. O assunto disco voador continua sendo uma incógnita ainda, não é? Com certeza, isso não só a nível Brasil, como a nível mundial. Hoje, Oliveira Filho, os governos, né, que têm a maior retenção de casos ufológicos comprovados, inclusive seres embalsamados, né, congelados, inclusive vivos também, né? Vivos também. Isso foi questionado em vários governos, como o governo americano e o governo russo. Por que há uma briga entre o governo russo e o governo americano? É exatamente para descobrir os armamentos, em questionamento do armamento nuclear e armas de outro sistema. E que isso não... há um impedimento, né, dos próprios extraterrestres que não querem fornecer, e não fornece. E a União Soviética, hoje, né, a Rússia, né, que é a Rússia hoje, e Estados Unidos, eles estão numa guerra fria que é pouco revelada, é pouco conhecimento da população mundial, é que os governos, por baixo dos panos, estão brigando para poder adquirir esse conhecimento. Já colocaram, tá entendendo, até golfinhos para poder descobrir, tá entendendo, treinamento de golfinhos para poder descobrir o que aonde é que está os armamentos e como facilitar a abertura dessa introdução. E a frequência dos extraterrestres junto a esses dois países, né, que inclusive entrou agora recentemente, recentemente que eu digo assim, uns 40 anos, o Japão, né? O Japão também quer um conhecimento, mas só que o Japão ele quer um conhecimento para poder impedir que o americano e o russo ele não adquira esses armamentos, que eles estão impedindo isso, né? Isso aí não tem conhecimento na grande massa da humanidade. Alguns cientistas, algumas pessoas pesquisadoras que vivem constantemente na pesquisa, se atualizando, pesquisando, indo lá, em loco, atrás do conhecimento, atrás da informação precisa para fornecer à humanidade. O negócio que a humanidade hoje, ela está muito direcionada a outros casos, ela não está muito ligada, tá entendendo, à inteligência. E que isso o Japão, né, é um dos quais. Beleza, Hélio, vamos começar aqui a mostrar para o nosso grande público
as fotografias, né, o documentário que você trouxe aqui para o nosso Histórias do Rádio. Primeira foto, Hélio, quem são essas pessoas aí? Bem, essa foto é uma foto da nossa equipe antigamente, né? Que é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vamos partir da esquerda para a direita. Lena Belotto, em memória. Sou eu, Hélio Loyola. Reginaldo de Ataíde também, em memória. Carlos Ayrton também. Consta ainda, está vivo, né? E o Edinaldo Menezes, né? Que estão também conosco há muitos anos, desde de princípio, que pesquisa junto. Está faltando nessa fotografia, o qual eu estava até tirando a fotografia, nós não conseguimos colocá-lo ele, é Paulo César Távora, também é da nossa equipe, cara fantástico também. Bem, essa aí é uma equipe principal. Reginaldo de Ataíde, esse que é o quinto, é o terceiro da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é o terceiro, ele já é falecido também, e que ele é o propulsor dentro dessa equipe. Foi ele que em 1959 começou a pesquisar os UFOs. Ô Hélio, houve algum tempo atrás que era um assunto que constantemente se debatia, não só no rádio como na televisão, mas agora a gente quase que não ouve falar mais nisso, em disco voador e tal. Você acha que o público acredita mesmo, ou que ninguém acha que isso é história de ficção científica e tal? Não, Oliveira, realmente houve numa época dos anos 80 e anos 90, que ainda hoje continua, o aparecimento, né, de naves extraterrestres, discos voadores chamados, mas tem naves triangulares, tem naves que parecem uma cidade. Atualmente, na atualidade, agora recentemente, eu vou dizer aqui, há um mês, uns 30 dias passados aí, sobrevoou sobre o Brasil uma nave que media aproximadamente 340 quilômetros de diâmetro. Poxa. 340 quilômetros de diâmetro. Quer dizer, uma fortaleza flutuante. Né? É incrível. E passou sobre o nosso planeta aqui, no planeta Terra. E isso foi visto essa informação, ela ainda está sendo tentada ser absolvida, né? Que ela foi fotografada pela estação espacial que está aqui a 120 quilômetros de nossa aqui, né, que é a estação internacional. Ela fotografou, tirou inúmeras fotografias dessa nave que passou sobre o nosso planeta, né, que inclusive passou sobre o Brasil, né, da estação, visto da estação. Isso ainda não foi divulgado, mas isso daí está sendo... aos poucos vai ser divulgado e inserido. Eu falei dos anos 80 e dos anos 90 porque nós tivemos aqui uma grande frequência de objetos, né? Desde 74 para cá, há uma certa frequência de seres, né? Principalmente aqui no Brasil e aqui no Ceará, no Nordeste, né? Compreendendo, pelo menos no Ceará. No Ceará nós temos aqui uma fonte, que é a região do Quixadá, onde a maioria dos objetos passa sobre Quixadá, estaciona em Quixadá. Será que os monólitos exercem alguma força aí para eles sempre visitarem? A preferência deles é direcionada para Quixadá. Todos os ufólogos acreditam que seja uma fonte de energia, né, dos monólitos, né, seja uma fonte de energia mais rápida e eficaz com mais frequência, né, que ela adquire mais a energia, uma energia eletrostática. Nós não sabemos diretamente porque não teve ninguém que chegasse, quando fosse abduzido nessa área, ele fosse, digamos assim, especulado, ele fosse abduzido, e ao mesmo tempo o cara que fosse abduzido, ele perguntasse por que essa frequência é grande na cidade de Quixadá, entendendo? Por quê? Porque compreende o seguinte, nós temos aqui no Brasil, que os ufólogos, não só nós aqui do Nordeste, do Ceará, nós classificamos como um corredor Bavik, né? Esse corredor Bavik é como se fosse uma rodovia, uma estrada de disco voador.
que ela pega, tá entendendo? Aqui da Praia do Futuro, vai para Quixadá, e de Quixadá vai para Ponta Porã, no Mato Grosso, tá entendendo? Quer dizer, são essas linhas frequentes, tá entendendo? Que é onde estão, né, a maior índice de objetos voadores não identificados. O Hélio, é a história de que você foi sequestrado pelo disco voador, campeão. Bem, essa história, realmente eu fui abduzido, né? E foi quando eu tinha meus 14 anos de idade. Eu tinha completado 14 anos em maio, no dia 7 de maio de 1966. E quando foi em junho, dia 22 de junho, eu fui para a fazenda da minha avó, né? Que fica ali em Forquilha, Fazenda Campo Novo, chamada, né? Pertinho de Sobral. Isso, próximo a Sobral, a 45 quilômetros de Sobral e a mais ou menos a uns 12 quilômetros da cidade de Forquilha, né? Uhum. Então era a fazenda dos meus avós, né? Principalmente de minha avó. Meu avô faleceu, eu nem o conheci, né? Né? Os demais, muitos... Para quem não sabe, bem rapidinho, Hélio, o Hélio Loyola é primo legítimo do prefeito atual de Campos Sales, Moésio Loyola de Melo, ex-deputado estadual aqui do estado do Ceará, hoje prefeito da cidade de Campos Sales, uma cidade que fica depois de Juazeiro do Norte, a 535 quilômetros de distância de Fortaleza. Mas, Hélio, por favor, campeão. Bem, aí terminou meu colégio, né? Começou as férias, né? Que eu sempre estudei e passava por média logo, né? Para poder ficar livre, né? Principalmente no primeiro semestre, que eu tinha a seguinte, o meu pai sempre falava, tire notas boas no primeiro semestre, porque no segundo vai ter mais matéria para você estudar e vai dificultar mais o seu conhecimento, você vai ter que estudar mais. Então estude mais no primeiro semestre, que é poucas matérias, então você passando por média vai sobrar nota lá para o segundo semestre. Então assim eu fiz, né? E de forma que dia 22, era numa quarta-feira, se não me falha a memória, eu fui para a fazenda de minha avó, né? Eu estava liberado, não teria mais prova no colégio, eu já tinha feito todas as provas, então estava praticamente passado já para o segundo semestre, né? E eu fui para a fazenda, né? Eufórico, né? E fui cedinho, né? Meu pai foi me deixar, né? Eu tinha 14 anos apenas, né? E de forma que eu chegando lá, comecei a, né, fui logo na minha avó, deixei as minhas coisas lá, tudinho, minha avó fez meu pai fez as recomendações como sempre, né? E de forma que daí eu passei o dia, né? Fui na casa do meu tio, né? Cumprimentei meus primos, outra coisa e tal. É aquele movimento de vai buscar gado, traz gado, vai separa bezerro, tá? Aquela coisa. Então passei o dia todo, rapaz, vamos para a represa do açude tomar banho. Nessa época, em junho já, o inverno já tinha passado, e a represa do açude do Forquilha estava dentro da fazenda da vovó, né? Ela represava dentro da fazenda. Então a gente ia lá para a represa, né? Tomar banho, ó, vários primos, né? E a gente tomava banho lá. Então passamos o dia todo, e quando chegou a tardezinha, viemos, né? Já estava em casa, fazendo aqueles nossos deveres ali né? Como vaqueiro, né? Até, vaqueiro, é verdade. Né? E chegou a noite, né? 6 horas, foi todo mundo, 6 horas em diante, 5 horas é o jantar, 5 horas, 5 e meia é o jantar. Era um prato de coalhada com farinha, aquela coisa toda, né? Só, que maravilha. Então, e quando foi já 6 e meia para 7 horas, todo mundo já estava armando suas redes para poder dormir e acordar cedo para poder tirar o leite do gado, que era 3 horas, 4 horas da manhã. Então todo mundo tinha que dormir cedo. E eu armei minha rede na sala da frente da casa, que por sinal, eu trouxe até aqui uma fotografia da casa lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar aqui para o nosso grande público ver essa fotografia. Vamos lá, Hélio, por favor, continuando aqui. Oliveira, está aqui a casa da minha avó. Ainda não havia nenhuma modificação nela, ainda continuava ainda. É uma casa típica do interior. Do interior, construída pelo meu avô, em 1897, 1896, por aí. 1897, para ser mais exato. E é esse local aí, ó? É Forquilha, Fazenda Campo Novo. Forquilha. Forquilha. Então, olha, eu saí inquieto na rede, né?
eu acostumado a dormir 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, e eu estava nessa casa. Eu saí, eu estava lá e saí. Eu fiquei bem aqui nesse peitoriozinho aqui, desse lado, né, que eu dormia nessa sala aqui da frente, né, na rede, estava com ele na rede. E tinha até um tio meu, que era primo de minha mãe, mas eu tinha como tio, né, porque ele foi criado lá, era o Nivardo. Ele estava dormindo, e eu, inquieto, na rede, não conseguia dormir. E, deu 7h30, 8 horas, 8 e pouco, eu me levantei. Quando eu me levantei, eu vim para um peitoriozinho que fica bem aqui. Tá? Eu vim para um da noite ou do dia? Da noite, 8h30 da noite. Às 20 horas, 20h30, né? E eu vim aqui para esse peitoriozinho aqui e comecei a olhar o céu, muito estrelado, limpo, aquela coisa toda, belíssimo, céu muito estrelado. Eu me encantei com aquilo ali e me deitei numa calçadinha que tem aqui, né? Aqui tem uma calçadinha. Calçadinha, é verdade. Vocês estão vendo aí, ó. E essa calçadinha, eu olhando, me sentei aqui e resolvi me deitar. Quando eu me deitei, que eu olhei para o céu, alguns minutos depois, minutos não, segundos, né? Talvez uns 30 segundos, quando eu olhei para o firmamento, havia uma estrela, ela andando devagarinho, devagarinho, e de onde eu estava para ela, na atualidade, eu vi que era mais ou menos 1 metro que ela tinha feito o percurso. E quando ela parou e retornou aproximadamente a metade do percurso que ela havia feito. E de repente ela começou a crescer. Eu digo, rapaz, aquela bicha vai cair em cima de mim. Eu corri e entrei aqui. Né? Entrei e fiquei olhando por essa janela aqui. São 4 janelas, né? Eu fiquei olhando aqui da quarta, nas frestas da janela. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, aproximadamente bem aqui, que dá mais ou menos uns 50 metros, havia uma bola de luz. E de repente, essa bola, ela se aproximou, começou a andar devagarinho. E eu comecei a ver pela fresta da janela, que me atrapalhava, que eu olhava só com o olho. Essa bola, mais ou menos, o tamanho para... Oliveira, era aproximadamente do tamanho de uma Kombi. Uma Kombi, mas essa oval. Essa luz, né, repleta... Aliás, você já falou que era parecido com uma Kombi, e agora ratifica exatamente isso. Não, eu sempre disse isso, eu sempre disse, porque toda a vida eu conheço o Kombi desde 1957, que o meu tio mora aqui em Fortaleza, que Deus já está lá do outro lado, ele possuía uma Kombi que quando ele dava sinal para a direita ou para a esquerda, ela abria umas asinhas, né, e ficava piscando. Né? Essa Kombi era antiga pra caramba, foi uma das primeiras Kombis, né? Então eu sabia mais ou menos o tamanho, foi que eu comparei junto com um objeto da época, tá entendendo? Eu digo, rapaz, do tamanho de uma Kombi. Quer dizer que ele não era totalmente... Não, ele não era uma Kombi, ele era oval. A dimensão dele que era mais ou menos o tamanho, entendeu? Tanto na altura como no diâmetro, né? No diâmetro dela. Era brilhante, era? Era brilhante, a luz saía dentro nas paredes dela, uma bola forte, tá entendendo? E quando ela se aproximou, que eu fiquei olhando aqui da fresta dessa janela aqui para lá, para ele aqui, ela começou a se aproximar. Nesse pedaço de mato aqui que você está vendo, era um pé de ateira que tinha aqui. Tá vendo? Eu comi muita ata dessa ateira aqui. Tá vendo? Pinha. Aí, pinha. O paraibano conhecido da Paraíba como pinha. Como pinha. Então, aí quando ela se aproximou daqui, que ficou igual, do outro lado de lá, andando igual essa ateira, que dá mais ou menos aqui, uns 6 a 7 metros da calçada para cá, aí me deu aquela ansiedade de ir até lá fora, como se você estivesse sentindo muita sede, né? Aquela pressão para você ir lá fora. Entendeu? Eu acho que era a pressão deles, tá entendendo? Que estava fazendo com que eu saísse. Assim, um poder, né? Isso, você não tinha domínio, eu não tinha domínio de mim, tá entendendo? Era como se fosse assim uma sede, tá entendendo? Que eu sentia, tá entendendo? Como se fosse uma sede. E quando eu vim aqui para essa calçadinha, né, ela se aproximou, ficou bem perto aqui, a uns 2 metros da calçada. E quando eu olhei para cima, aí veio o foco de luz, uma luz forte como se fosse derramando água. Aí
que eu olhei, aí eu vi aquelas formiguinhas, as pedrinhas, tudinho separadinho, bonito, lindo. Era uma luz, tá entendendo, que não tinha expansão. Era uma luz que ela vinha, tá entendendo, tipo assim, um cone, mas ela só iluminava a própria, no diâmetro da nave, tá entendendo? Ela saía curta no diâmetro da nave, né? Então, aí quando eu olhei para cima, eu já estava sendo sugado, tá entendendo? Quando eu olhei assim para frente, tinha uns 3 caras lá em pé, a uns 3 metros de mim. Os braços esticados, aqui abaixo do joelho, como se fosse abaixo do joelho. Cabeça e tal. Cabeça grande, olhos amendoados grandes também. Boca eu não vi, entendendo? Nariz tinha 2 furos, eu senti que tinha 2 furozinhos aqui, relativamente. Tem uma foto assim parecida aí, Hélio? Tem uma foto, tá aqui, pronto. Pronto, deixa eu pegar aqui. Essa foto é mais ou menos os caras que eu vi. Mais ou menos, para a pessoa ter ideia, né? Só que eles são mais baixos, esse daí é um pouquinho mais alto, né? Aliás, essa foto aí é de um filme, eram deuses astronautas, me parece. E todo mundo que veio de voador diz exatamente esse tipo aí, né? Que entra em contato, diz que é dessa maneira aí. São dessa maneira, eles eram dessa maneira, né? só que eles sendo um pouquinho mais baixo, né? Esses aí, eles parecem maiores, tá entendendo? Não sei, porque é uma fotografia. Eu sei que eles tinham mais ou menos aproximadamente uns 90 centímetros de altura, viu, Oliveira? Nessa proporção aí, com uns 90 centímetros de altura, né? Eles tinham 90 centímetros de altura. Então, eles me fizeram uma pergunta, aonde estava uma arca que deixaram aqui há 350 mil anos. Eles perguntaram. Eles me perguntaram. Isso aí eu nunca esqueci do que eles me perguntaram. 300 e tantos. Para ele, isso talvez não talvez fosse antes de ontem, né? Talvez fosse antes de ontem, né? Agora, para o meu tempo aqui na Terra, eu não sei o quê. Que, inclusive, eu escutava a voz dele dentro do cérebro. Eu não escutava fora, eu não escutava pelo ouvido, eu escutava dentro do cérebro. É interessante isso aí. Eu não escutava pelo ouvido, eu escutava dentro do cérebro. Olha, eu ia no meu carro, você falou nisso, eu ouvi pelo cérebro, né? Uma voz me disse, no meu cérebro também, como você disse, cuidado com o carro. Eu não ouvi aqui, na cabeça. E eu fiquei assustado. Aí parei o carro ali, novamente ouvindo aquilo. E quando voltei, tinham roubado o carro. Entendendo que ele avisou, porque eu tenho uma coisa comigo, viu, Oliveira, Carlos, que nós somos eternos como o nosso Deus, entendendo que eu tenho aqui como Deus, nosso Deus verdadeiro. Deixa eu pegar a foto para mostrar aqui para o nosso grande público. O nosso Deus, eu acho que são os Anunnakis, né? Os Anunnakis já estão aqui com o nosso sistema há quase 1 bilhão de anos, entendendo? Com o nosso sistema solar. Eles são os donos do nosso sistema. Então, são o nosso Deus verdadeiro, nosso Deus bondoso, nosso Deus que nos cuida. Eu tenho essa fé comigo, eu tenho essa fé. Até porque Cristo dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Quem sabe? Se meu exército fosse da terra, né? Se meu exército não fosse da terra, ou que fosse da terra, não estaria pedra sobre pedra. É complementação, né? Exato. Então eu comparo, eu acho, na minha concepção do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, eu acho que os Anunnakis são os verdadeiros nossos donos, tá entendendo? Foi quem os modificou o nosso DNA, porque na verdade, espiritualmente, na linha espiritual, e eu acho que a gente nunca morre, apenas mudamos de matéria, né? Nós temos um vencimento da nossa matéria. Uma coisa, você afirmando, e muita gente também afirma que existem, né? A figura de Jesus Cristo não fica assim em segundo plano, nesse caso? A figura de Jesus, né, nossa aqui, né, com a nossa percepção de todos que eu trouxe de meus avós, que trouxe dos meus pais, né, que estou aqui, até mesmo transmiti até para os meus filhos, né, que é aquela imagem bonita, aquele ser andando de olhos azuis, cabelos longos, barba longa, homem, entendendo?
Mas a figura dele lá do outro lado, lá mesmo, entendeu? Eu acredito que seja aproximadamente isso daqui. Entendendo que eu que mostrei, Jesus acho que não tinha nada a ver com... Jesus não tem nada a ver aí com esses seres? Não, Jesus Cristo é apenas um extraterrestre. Também, né? Também, lógico. Também. Lógico. Porque onde é que está Jesus Cristo? Você tem o endereço dele aqui na Terra? Você não tem. Você tem o endereço do... Você já viu, entendeu, Jesus aqui por aqui? Não. Nunca ninguém viu. Se alguém tivesse fotografado Jesus Cristo, era o homem mais rico da face da Terra. Você viu falar na figura do Samuel Belibete? O Samuel Belibete foi um cidadão que negou água quando Jesus carregava a cruz, né? E Cristo disse, olha, pedi-te um assento, e quis até sentar para descansar um pouco, que ele ia levando a cruz, para te dar um trono na mansão dos séculos, tu disseste, anda. Aí Cristo disse, pois bem, Samuel Belibete, tu andarás sem cessar um passo até a consumação dos séculos. Dizem que esse Samuel, porque foi Jesus Cristo, olha, você vai... Diz que ele é um chamado judeu errante, não é? Isso, é verdade. E conta-se que ele, certa feita, foi aí para um cemitério, porque quando ele chegava, o povo mandava, anda Samuel, porque foi Jesus que você vai andar até a consumação dos séculos. Aí ele foi para os cemitérios, né? Isso. Aí os mortos levantaram, anda Samuel Belibete, tu andarás sem cessar um passo, conforme disse Cristo, até a consumação do século. Isso é Será verdade. que ainda existe essa figura? Existe. Ainda existe essa figura. Não entre nós aqui, sim, mas lá no sistema dele. No sistema. Lá no sistema dele. Porque o nosso mundo, como você falou, e que isso já sabia há muito tempo, né, desde quando garota, que a casa do meu pai há muitas moradas. A casa do pai dele. O pai dele deve ser um desses aqui. Talvez não seja essa figura aqui que nós estamos divulgando, mostrando aqui no seu programa. Mas é mais ou menos parecido. Porque existe não só eu, mas como inúmeras pessoas já viram essa figura. Já viu figuras. Essa figura aí desse astronauta aí, astronauta não, extraterrestre. É muito conhecida. Todo mundo que diz que viu é dessa maneira aí que ele descreve, né? Com certeza. E são muitos. Há muitos. Nós somos visitados na atualidade de 1947, aonde foi constatado as primeiras quadrilhas, né, esquadrilhas, né, de objetos voadores não identificados, foi nos Estados Unidos, no Monte Palomar, em 1947, quando Arnold Kennedy, ele no seu avião fazendo um passeio aéreo, e Arnold Kennedy, ele avistou uma esquadrilha de naves, né? E aí ele fotografou, né, e levou o conhecimento dos Estados Unidos. Que, por sinal, eu não trouxe aqui, mas eu tenho um troféu que a gente andou, nós, o CPU, o Centro de Pesquisas Ufológicas, distribuiu na época, que eram as personalidades da ufologia, nós distribuímos um troféu do qual o desenho é um objeto do Arnold Schwarzenegger, fotografado pelo Arnold Kennedy, como uma figura principal no disco voador. Você isso aí depois eu te mostro. Ainda está despertando o interesse? Tem, muito. Hoje a ufologia, ela não está sendo divulgada porque tem as mídias, tá entendendo? E hoje a maioria dos pesquisadores, Oliveira, eles não vão em loco, eles não vão atrás de pesquisar. Eles vão lá na internet, pesquisa, vai lá, rapaz, me manda uma fotografia, o cara manda a fotografia. Não vão lá na fonte. Não vão na fonte saber a especulação, saber o que foi que aconteceu detalhadamente. Nós, quando íamos fazer a pesquisa de um objeto, nós sabíamos de tudo. Nós fotografávamos tudo que tinha, tudo necessário para poder apurar a verdade.
Porque muitas vezes a internet, o ufólogo internauta, ele não vai pesquisar e não solta a verdade. Apenas ele maqueia e solta um pouquinho de verdade. E muitas vezes é mentira. Às vezes uma pessoa, um sabidinho aí, acha que vai ganhar dinheiro com a ufologia, com uma fotografia, com uma coisa, né, e dizer, né, que viu um disco voador. Aí ele quer dinheiro, né, faz esse tipo de coisa e não divulga a verdade. A gente vai atrás de saber da verdade, não é verdade. Então, nós sempre pesquisamos através da verdade. Nós vamos lá, apuramos, até descobrir o que foi o verdadeiro. Agora, uma coisa é certa, essa figura aí, do extraterrestre, onde aparece é a mesma coisa, né? Essa figura, esse extraterrestre, nós temos pesquisado, de primeiro a gente pesquisou, essa figura foi divulgada pelo físico, astrofísico, que era da NASA, Allan Hynek. Ele foi que fotografou, que soltou essa fotografia no mundo ufólogo. Foi ele que soltou essa fotografia. Allan Hynek. E no filme, naquele filme, eram deuses astronautas, a figura era exatamente... Era exatamente isso daí. Né? Vários filmes. E o próprio Allan Hynek, ele fez aquele filme, né, ele divulgou o filme, que por causa desse filme ele foi morto, né, foi assassinado, né, porque ele teria muito mais coisas a ser divulgada. Os Estados Unidos, na época, não queria que isso fosse divulgado, isso em 1977, 78, não queria, e contratou o Steven Spielberg para poder fazer esse filme. Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Esse filme é bastante conhecido, que inclusive o próprio Allan Hynek, ele sai nesse filme. Grande filme. Grande filme. Aquele filme, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele é mais da metade verídico, é um assunto verídico. Que naquele monte, conhecido como, eu não estou lembrando aqui no momento, me foge aqui muita coisa, né? A gente assinou com ele, foge. E ao redor estava sendo arquitetado, feita uma plataforma de uma aterrissagem de uma nave, lá nos Estados Unidos, no monte, daquele próprio monte que você vê no filme. Tá? Ele filma tudinho. Isso daí foi filmado, que na época Allan Hynek era da NASA, era um astrofísico da NASA, foi ele designado, ele como um engenheiro, para poder fazer a plataforma para o disco voador aterrissar. Entendeu? O governo americano fazer o contato com o extraterrestre. E por causa disso, ele fez o filme, colocou no filme, e daí em seguida ele foi morto. Incrível, né? Ô Hélio, bem rapidinho aqui, mas a história do sequestro, e assim, ela terminou como? Como foi que ela encerrou? Eles deixaram depois, no mesmo local? Dando continuidade aqui, né? Nós fugimos um pouco aqui do roteiro, né? Né? Então, quando ele me deixou, quando eu percebi que ele estava sobre mim, eu fui sugado, né? E tive o contato com ele e fizeram essa pergunta, né? Onde estava uma arca que eles deixaram há 350 mil anos aqui, do nosso tempo? Eu digo, rapaz, eu não sei. Eu não tenho ideia de que você está falando. Eu não sei o que eu não sei que arca. O que é arca? Eu não eram quantos assim? Três. Eram três. Eram três perfilados na minha frente. A arca de Noé, Era de Noé? Procurando. Não, eu não sei o que era uma arca. Eu digo, rapaz, eu não sei o que é arca. Isso. Uma arca. Era de Noé. Podia ser uma arca pequena, um recipiente onde eles colocavam alguma coisa. Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Então, o quê? Era 8h30 da noite quando isso aconteceu comigo. Eu fui retornado. Quando eles me deixaram aqui de novo, no mesmo localzinho, onde eu estava em cima dessa calçadinha aqui, eles me deixaram, era 00:30. O relógio da minha avó, que é um relógio de pêndulo, que o meu avô trouxe do Amazonas, quando ele visitou o Amazonas, um antigo, inclusive hoje, que tem posse, hoje a minha tia, a filha dele, né, que é viva, ela possui esse relógio, está com ela, está de posse dela. Então, quando o relógio deu meia-noite, deu uma badalada, pum! Aí eu fui olhar, era 00:30. Eu pensei que fosse 8h30, por aí assim, mas não, era 00:30. Eu tenho certeza
Na hora que eu fui, eles me levaram, era 8h30 da noite. E me retornaram, era 12h30. Poxa, esse da noite. Agora, me pergunte o que houve, tá entendendo? Depois dessas perguntas que para lá, eu não sei. Eles fizeram uma lavagem celebrar em mim, não me recordo, não sei de nada, só sei que eles me deixaram aí. E não afetou nada na sua saúde? Eu passei uma época, Oliveira, sem comer. Eu passei uns dias, mais de uma semana sem comer. Eu comia à força para poder satisfazer a minha mãe. Que é impressionante, né? Isso que você viu, talvez eu não ia esquecer nunca mais. Mas eu não sentia fome de jeito nenhum. Eu passei um dia, sede também. Não ficou impressionado nem nada? Eu fiquei sem dormir. Eu fiquei agitado, um pouco, né? Porque eu pensava nos caras, tá entendendo? Eu dizia, rapaz, de onde é que são aqueles caras horríveis, tá entendendo? Eu dizia assim. Então, será que eles vão voltar? Choque muito grande, né? Para mim foi depois, né? Depois. Isso no momento não, mas depois... Depois que o velho sangue esfriou, tal, exatamente, né? Depois que o sangue esfriou, tá entendendo? Que eu caí numa real, tá entendendo? Que tinha sido, tá entendendo? Sequestrado. Eu não disse que você era sequestrado, tá entendendo? Para mim, essa palavra não existia para mim. Na época, para mim, não existia essa palavra sequestro. Tá Abduzido, né? Pior ainda, tá entendendo? Eu não sabia o que era. Mas depois dessa época aí, Hélio, o que aconteceu? Então, contigo isso aí? Você soube alguma notícia assim, de algum companheiro que aconteceu mesmo, que aconteceu contigo ou não? Não. Eu fiquei calado, né? Eu fiquei calado muito tempo, mais de ano eu fiquei calado, sem dizer nada. Eu disse para minha mãe que eu contei esse fato para ela. Ela não acreditou, aí eu fui... a minha mãe, como eu estava muito agitado, ela levou ao Monsenhor Sabino, meu tio, né, irmão dela, o senhor Sabino Loyola. Aquele religioso. Né? Isso, Aí então, esse meu tio pediu para mim contar a história, o que tinha acontecido, por que eu estava daquele jeito. Eu até me afobei com ele, né? Assim, eu, tio, e o que o senhor quer saber demais? Eu me irritei. Papai, me respeite, rapaz. O que eu estou lhe fazendo? Uma pergunta. Aí então foi que eu me acalmei, procurei me acalmar, né, pelo carão que ele me deu. E aí ele disse, minha irmã, eu só tenho a dizer que ele disse uma palavra lá que eu não estou me recordando aqui no momento. Estava em transe, uma coisa assim parecida? Tal. Foi mais ou menos parecida que eu estava em transe e foi com o demônio, entendeu? Rapaz, ele está de posse do demônio. Ele falou isso, ele não acreditou no que aconteceu. Na minha versão, né? Que eu falei. Demoniado. Ele colocou a versão segunda da parte dele. Isso, da parte dele, entendendo? Religiosa dele. E o que a gente tem que fazer é mandar ele rezar, entendeu? Lá para a igreja, eu vou dar uns passos nele, vou banhar ele com água benta, todo dia, tal hora, ele vai ter que ir lá para a igreja do patrocínio, para mim poder dar um banho nele de água benta. Eu vou benzer a água, pedir o óleo de unção, passar o óleo de unção. Eu digo, que óleo é isso, mãe? Que arrumação é essa? Eu digo, faça o que ele diz, tá entendendo? Faça, era ordem, você tem que fazer mesmo. Aí eu tinha que fazer. Aí primeiro ele mandou me ajoelhar e rezar 300 Ave Maria, 300 Pai Nosso, 300 não sei o quê, 300 não sei o quê. Eu digo, mamãe, eu não vou rezar isso tudo não, eu não vou. A minha mãe, você vai, porque é o demônio, meu filho, é o demônio. Eu digo, mãe, não tem nada a ver com isso não. Eu fiquei perturbado uns dias. E algum mês depois, a minha mãe me trouxe para uma clínica psiquiatra aqui na Bezerra de Menezes, que era do Dr. Pontes, que era sobralense e tudo mais. E chegando lá, o Dr. Pontes disse, era o velho, né, o próprio senhor, o próprio dono mesmo, era na Bezerra de Menezes. Acredito até que o Moés conheça esse médico, né, que tinha tomado conhecimento dele, né, e tinha essa clínica psiquiatra ali na Bezerra de Menezes. E chegando lá, ele conhecia a mamãe e disse, dona Maria, já atendo a senhora.
Aí a minha mãe, eu entrei com a minha mãe, aí o doutor Ponte disse, rapaz, me conta a sua história. Eu comecei a contar a história, né? Assim, meio acanhado, né? Com vergonha dele, né? De dizer aquilo, já prevendo, né? Que ele ia dizer a mesma coisa que o Monsenhor falou. O Monsenhor falou, que disse, rapaz, você viu que foi o demônio mesmo. Aí então, meu receoso, aí ele chegou para mim com o final da história, foi isso, foi. Rapaz, eu vou passar um remédiozinho aqui para você, mas não se incomode não. Eu vou dizer só para você aqui, mas não diga para ninguém, só com você. Você sabe guardar segredo? Aí eu balancei a cabeça, né, dizendo que sim. Eu vou lhe passar um comprimido aqui de pó de arroz. Quer dizer que você não tinha absolutamente nada, né? Mas não diga para ninguém que eu vou passar esse comprimido para você. Porque ele sabia que muitas vezes, depois de muito tempo foi que eu fui saber por que tomar comprimido pó de arroz. Eu fui saber depois, eu era curioso, como sempre fui, né? E aí, muito tempo depois, eu digo, rapaz, quando na época que eu encontrei esse cidadão aqui, Reginaldo Vasconcelos de Ataíde... Vou botar aqui a foto dele. Isso eu já tinha 18, quase 19 anos, 18 anos. Né? Eu tinha vindo aqui para o Exército e me encontrei com ele. Ele era bem mais jovem, né? Obviamente, né? Aí ele, como ele era vendedor, era representante de laboratório, né? E quando eu me encontrei com ele em 1973, 74, 73, para ser mais exato, né? Aí eu fui e disse, Reginaldo, rapaz, tu que trabalha com remédio, tu conhece comprimido de pó de arroz? Eu disse, conheço. E para que serve? Aí ele disse, rapaz, o pó de arroz é o seguinte, quando o cara está muito perturbado, que não precisa tomar remédio para poder se acalmar, porque ele já toma um calmante, e se ele tomar, ele pode entrar em colapso e parar o coração. Ele dizendo, né? Aí então o médico vai dar esse comprimido de pó de arroz para ele se acalmar. Para dizer que tomou o remédio do pó de arroz, que é psicológico. Entendeu? Então aí então, ele verificou que você não tinha. Eu não tinha nada. Não tinha nada, não aí tinha ele nada. Aí ele foi e disse, rapaz, eu acredito piamente no que você está contando. Todas as palavras que você falou aí e continua falando, eu acredito, porque eu já vi um objeto. Eu vinha descendo a serra de Baturité, em Guaramiranga, nessa época. Ele falando, o médico, doutor Pontes. Certo. Aí o doutor Pontes disse, rapaz, eu vinha descendo uma vez a serra do Baturité, eu fui visitar lá uma clínica, um cliente de uma clínica lá, e eu vinha descendo a serra, era 5 horas da tarde. E quando foi 5 horas da tarde, um bicho desse passou na minha frente que ia igual uma bala. Mas eu vi. É do mesmo jeitinho que você viu. Mesmo tamanho que você viu. Aí então eu digo, bom, não foi só eu. Talvez fosse até o mesmo objeto, né, que eu teria visto, né? É verdade. Então, aí daí para aí eu vi, entendeu? Fiquei com um zumbido no ouvido um bocado de tempo. O ruído. Como se fosse assim, não era ruído, era um zumbido mesmo, dentro da cabeça, como se fosse muito abelha. Aquelas abelhas me perturbando. Mesmo, cara? Zum, aquela zoada dentro Ficou perturbado, né? Ele ficou assim. Era perturbado. E daí, depois de uns 3 meses, que foi diminuindo, aí passou. Mas só que isso, depois de algum tempo, vinha de novo, essa zoada, essa perturbação. Mas era ali, questão de 5, 6 horas, 8 horas, passava. Agora, eu não sei. Quando foi em 1996, apareceu o doutor Leí, Roger Leí. Esse doutor Leí, ele é extrator de objetos deixados, né, chip do ser humano. Esse doutor Leí, ele veio para cá, para o Brasil, em 98, 97, e ele tirou a radiografia do meu pé. Certo. E ele encontrou um caroço de arroz, um chip do tamanho do caroço de arroz no meu pé. E ele fotografou, me levou aqui para o Instituto, Dr. Zé Frota, e tirou.
essa radiografia lá do meu pé. E constava. Só que esse caroço, se ele mexesse nesse caroço, ele disse que o bicho dissolvia. Os coisas dissolviam. O caroço dissolvia, virava água. Ele disse que não podia mexer. Que isso era comum lá nos Estados Unidos, em outros países, na África, na França, em qualquer outro país. Ele já tinha feito várias cirurgias. E aqui ele nos forneceu algumas cirurgias que ele estava fazendo, né, que ele fez, para tirar exatamente esse tipo de chip. Não o que eu tinha, mas de algumas outras formas, porque tinha uns que era bem sólido mesmo e não corre. Ele tinha, né, esse chip. Né. O meu ele não podia tirar porque dissolvia. Se ele tirasse, dissolvia. O seu ainda está? Eu acredito que ele ainda esteja aqui ainda comigo, né? Porque daí para lá nunca mais fiz nenhum exame. Qual a finalidade dele? Eu não sei se era para me monitorar, que na verdade eu sinto, viu, Oliveira? Quando aqui e acolá eu sinto que tem alguém me olhando, assim, de longe, eu sinto que alguém está se aproximando de mim, entendeu? Eu sinto uma energia assim mais forte, tá entendendo? Como se fosse assim. Fora do normal. Fora do normal. Como se fosse uma quintura se aproximando de mim. Você não foi a uma sessão espírita para ver se eles podiam descobrir alguma coisa? Não, Oliveira, eu não fui. Não fui. Eu já fiz várias regressões, tá entendendo? Eu já fiz várias regressões com um cidadão chamado, que também, esse cidadão, ele foi sequestrado, ele passou 3 dias dentro de uma nave, sendo, tá entendendo, torturado até, tá entendendo? Torturado entre aspas, né, assim, esmiuçado, e ele também esmiuçava da coisa também, tá entendendo? Ele perguntava muito, ele falava muito. É esse cidadão aqui, tá entendendo, que chama-se o segundo aí, da esquerda para a direita. Esse cidadão ele passou 3 dias dentro de uma nave lá em Minas Gerais, tá entendendo? Entre Minas e São Paulo. Ele passou 3 dias também dentro, especulando. Ele no início ele estava vindo, ele e a esposa dele estava vindo de uma missa, né, de um congresso que tinha havido dos... É esse que está vizinho a você? Isso. Pronto. E de forma que ele vinha e estava muito cansado e parou o carro dele, que era um carro da Volkswagen, não sei se era um Gol ou parecido assim, né? Aí então ele parou para descansar, porque estava muito cansado. E de repente a esposa dele viu uma estrela descendo. E quando ela percebeu, a estrela estava em cima do carro já, muito grande, entendeu? Já era muito grande o carro, era umas 7 horas da noite, e percebeu que o carro estava flutuando. Quando ela olhou assim, pela janela do carro, as árvores já estavam bem pequenininhas da beira da estrada, né? E a estrada longa, tá entendendo? Já estava bem fininha já. E de repente ela acaba, tá entendendo? Olhou de lado, estava dentro da nave, tá entendendo? Com o carro e tudo, né? E ela deu uma cotovelada tão grande nele para ele se acordar, que ele, depois de muito tempo, começou a sentir dor, tá entendendo? Tinha fraturado uma costela da cotovelada que ela deu nele para ele acordar, tá entendendo? Que ele não acordava. E passaram 3 dias e ele começou a fazer, que ele era testemunho de Jeová. Ele era espraguejando o cara, dizendo que ele era o Satanás, que estava falando, extravanado Satanás, eu não sei o quê, né? Vai embora, Satanás, coisa e tal, me deixa em paz, né? Ele como testemunho de Jeová. E daí ele passou esses 3 dias lá, né? Conversaram bastante, perguntaram. Ele perguntou sobre Jesus Cristo, ele disse que conhecia Jesus Cristo, morava na constelação de Órion, né? Essa figura. Esse cidadão aqui, que é o Hermínio Reis. Hermínio Reis. Ele falou isso. Ele falou que Jesus Cristo morava na constelação de Órion. Né? Mas quem disse para ele que Jesus morava? O extraterrestre. Sim. Que também era um cidadão muito bonito, eram assim, uns 2 metros de altura, corpo atlético, com a roupa totalmente fechada, como se tivesse de luva, né?
uma roupa colada ao corpo, ele com porte atlético, não só ele, mas como os outros companheiros dele, tudinho com a mesma vestimenta. E ele falou, mas só ele mesmo, ele falava, tá entendendo? Ele escutava também dentro do cérebro também. Né? Que Jesus Cristo morava, que nós julgamos Jesus Cristo, que ele disse que não era Jesus Cristo, né? Eles eram apenas um andarilho. Ele andava em vários planetas fazendo a mesma coisa. Ele falou, né? O Hermínio falou, né? Que conhecia ele, que ele tinha andado na Terra, tinha feito essas benfeitorias por aqui, e que o povo, a nossa nação, né? O nosso ser, nós humanos daqui da Terra, tinha ele como Deus, né? Tinha ele como Deus, mas que ele não era um Deus para eles lá. O Jesus que nós temos como nosso Salvador Deus, da humanidade, não era nada para eles. Não era nada para eles, era apenas um andarilho, um benfeitor, entendeu? Que fazia as coisas, entendeu? Em prol daquela humanidade, né? daquele ser. Né? Que ele já tinha feito isso em outros planetas também. Né? Então, e daí foi que ele andou perguntando e fez inúmeras perguntas. Né? Passou 3 dias com ele lá. Né? 3 dias. 3 dias. E a alimentação dele, do Hermínio e da esposa dele, eles davam assim como se fosse um tubo de ensaio de um líquido verde, bem, assim, digamos assim, bem pastoso. Ele bebia, ali ele passava muito tempo. Quando eles davam a segunda vez, já tinha passado um dia. Né? Que ele disse que tomou três bichos desses, tá entendendo? Ele tomou 3. Então foram os 3 dias que ele passou por lá. Era só isso mesmo? Era só isso. Disse ele que era não é aperitivo G, não. É o seguinte, estamos encerrando aqui a primeira parte já do Histórias do Rádio, né? Isso. Hoje com o nosso querido Hélio Loyola Oliveira Filho. Quero mandar um abraço aqui todo especial para o nosso querido Jefferson Menezes. Ele que é inscrito em nosso canal. A nossa querida Eleni Monteiro também se inscreveu no nosso canal. Ximenes Coutinho. Paulo Batera. Aí, Paulo Batera, gostei do nome, hein? O Durval Batalha. Durval Batalha, estamos aí, campeão. Estamos juntos. Fabinho Moreira. Alô, Fabinho. Abraço, campeão. Paulo Rocha. Nosso querido Ademir Menezes. Opa. Em Portugal. Marcelo Pedro Vital. Também inscrito em nosso canal. Maria das Graças Moreira Machado, também uma nova inscrita em nosso canal. Wesley Nunes, alô Wesley, um abraço, campeão. E também o Leonardo Joaquim em Jaguaruana. Conhece Jaguaruana? Conheço. Maravilha, né? E também o nosso querido Riverson Gomes, que parabeniza Campos Sales pelo show que eu fiz lá com a banda, a filmagem inclusive, com a banda Magníficos, que é o recorde no canal Carlos Pajeú. Esta filmagem da banda Magníficos, que é do estado da Paraíba, beleza? Hélio, campeão, estamos satisfeitos, né, Oliveira? E vamos marcar aqui para o próximo programa. Este é o programa de número 24. Oliveira Filho. E se alguém quiser entrar em contato comigo diretamente, o meu telefone é 985990020, né? Pode telefonar para cá, a gente pode até agendar para uma entrevista, né, Bagel? Com certeza. Ou dando as suas impressões acerca do nosso programa. Nós vamos seguindo, trazendo sempre gente para falar nesses assuntos que nós estamos observando, que desperta muita atenção, viu, e interesse por parte do grande público. Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Carlos Pajeú e Oliveira Filho, e estou aqui a dispor de vocês para mais esclarecimento, que apesar da gente não ter tido aqui só mesmo um casozinho, né, que foi o meu caso, que aconteceu comigo, e tem outros mais aqui do Ceará, como Quixadá, Palhano, Baturité,
Baturité é um caso muito especial, um caso muito divulgado em 84 países, inclusive Estados Unidos, Canadá, só repetindo, Canadá, Estados Unidos, Japão e França e Inglaterra, foi considerado os casos, inclusive no próprio Portugal, como caso Fátima, pelos ufólogos, né? E não pela religiosidade, né? Mas sim como ufologia. Um amigo seu que pode trazer aqui para a gente entrevistar também, né? Com certeza. Pode trazer o pessoal aí que estuda. Isso é importante. Com certeza. Não podemos deixar isso de lado, não. Com isso certeza, é verdade. Maravilha. É isso aí, pessoal. Hélio, já estamos aqui em cima da hora. Ok. Beleza, pessoal. Estamos aí encerrando mais um Histórias do Rádio. Programa de número 24, 24º programa. Agradeço a todos vocês aí, aos novos inscritos no canal Carlos Pajeú. Carlos Pajeú, seu canal, o canal presente em grandes eventos. Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Oliveira com o encerramento do nosso PGM. Muito bem, nós encerramos aqui o nosso programa com a promessa de que domingo, neste horário, voltaremos a apresentar. Até prosseguir com o debate aí desse assunto que é muito importante. Muito obrigado, muito bom dia e até domingo, se Deus quiser. Beleza?